Vamos gravar? Vamos gravar? Vamos gravar! Vamos gravar! Você quer gravar com a mãe? Ui, o que nós vamos gravar? Vamos gravar! Olá, pessoal do YouTube, tudo jóia com vocês? Hoje eu vim aqui com a minha mais fiel companheira, com a minha companheirinha, para gravar um vídeo sobre o relato do meu parto. Se eu tiver que fazer algumas interrupções aqui no meio do vídeo, vocês não reparem, porque é a vida real, né? E a Bela, ela só fica no meu colo. Não tem jeito, ela tava brincando um pouquinho ali no tapetinho de atividades, mas não dura muito tempo, então eu vou ter que segurar ela aqui no colo mesmo pra gente conversar um pouquinho. Você tá rindo? Dá um oi lá. Então, primeiro assim, vamos lá de trás, recapitulando, que agora a Bela já tá aqui, já tá grande, a gente começa até a esquecer algumas coisas. Eu sempre falava que eu queria ter um parto normal, porque eu achava que a cesárea deve ser mais dolorida. Eu sei que o parto normal também é muito dolorido para muita gente, mas eu acho que a cesárea, a recuperação dela é um pouquinho mais complicada. Então eu sempre pensava mesmo em ter um parto normal, porque a maioria das pessoas falam que saiu ali e já era, acabou, né? E aí eu pensava da mesma forma. Porém, essa nenenzinha aqui, ela não dava sinal nenhum de que tava pra nascer, nem nada. E aí quando eu tava com 39 semanas, eu fui na consulta com o meu médico e eu combinei com ele que se ela não nascesse até na quarta-feira, que era dia 26 de outubro, que seria a data que eu completaria as 40 semanas, que então eu ia fazer a cesárea nas 40 semanas, porque eu e meu esposo também, a gente tinha um pouco de medo daquelas histórias de bebê que passa do tempo e tal. Então eu acabei agendando a minha cesariana para dia 26 de outubro. Porém, o que aconteceu? No domingo de manhã, quando eu acordei, eu já comecei a sentir uma cólica, assim, bem no pé da barriga, uma coisinha meio esquisita. E aí, quando eu fui no banheiro, eu fiz xixi e tudo, quando eu me limpei, saiu um pouquinho daquele tampão mucoso que falam, né? E aí eu peguei e fiquei um pouco preocupada, mandei mensagem pro médico, falei que eu tava sentindo um pouquinho de dor. Ele falou pra mim tomar um remedinho, mas que se a dor apertasse era pra eu ligar pra ele e a gente ia pro hospital. E aí eu passei o resto do dia assim. O tampão continuou saindo várias vezes conforme eu ia no banheiro, eu fui percebendo que a cor dele tava um pouquinho mais escura. E eu fui me cuidando, tomava um remedinho, só que era uma dor, gente, muito... Como que eu posso explicar? Muito bobinha, assim, eu não sentia aquela dor. E aí eu achava, não tá na hora, porque tá uma dor muito fraca. E eu fui, e na segunda-feira eu tinha consulta com o meu médico. Acho que era 11h30, meio-dia, minha consulta tava marcada. E aí eu fui, continuei com a dorzinha, mas também... Opa, saúde, Deus te crie. Mas também não tava doendo muito. E aí, na segunda-feira eu fui no meu médico. Na segunda-feira, de manhã eu fui no médico, falei pra ele tudo, não tava sentindo dor, não tava mais sentindo aquela dor que eu tava sentindo antes. E aí, quando ele me examinou, ele falou que eu tava com 2 centímetros de dilatação, né? E a gente já tinha conversado sobre o parto normal, tudo, ele avaliou, ele falou que eu teria todas as condições. E que, então, eu devia ir para o hospital às 6 horas da tarde para eles me internarem. Que ele ia fazer a indução do meu parto. Eu fiquei com medo, eu confesso, porque de início eu não queria um parto induzido, mas ele conversou bastante comigo, me passou muita segurança. Isso eu acho que é uma coisa muito importante de falar também. Ele é um médico assim que a todo momento ele tirava todas as minhas dúvidas e ele me passou muita segurança. No começo da minha gravidez eu passava com uma outra ginecologista,
Só que eu tava me sentindo meio insegura e eu troquei de médico. E eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz, a melhor escolha que eu fiz, sabe? E aí o que aconteceu? Então a gente marcou que 6 horas eu iria ser internada e ele falou pra mim que mais ou menos lá pra meia-noite, 1h da manhã, que essa bebezinha ia nascer, que essa bebezinha ia vir ao mundo. Aí voltei pra casa, ele falou pra eu me alimentar, almoçar, tomar café à tarde, comer bem, que não precisava daquele jejum regrado. Voltei, fiz tudo isso, fui pro hospital. Cheguei lá às 6 horas. Só que como eu tava com a cesárea agendada pra quarta-feira, 2 dias depois, eles... Foi uma burocracia lá dos papéis, até consegui cancelar, que eu tinha agendado tudo pra eu poder dar entrada, pra eu poder fazer o meu parto normal. Quando eu consegui dar entrada, já era... Ó, agora ela tá assim, arrancando meus cabelos. Já era 7 horas da noite, aí eu fui examinada, a enfermeira falou pra mim que eu tava com 6 centímetros de dilatação, mas que o meu colo do útero tava bem fininho, que eu ia ter um parto muito bom, muito tranquilo. Eu me internei lá no Hospital Santa Joana, de início eu ia ter no Promatri, só que não tinha mais vaga lá, então eu fui pro Santa Joana, e aí lá eu fiz todos os procedimentos, né, de entrada, me avaliaram e falaram que eu ia ter um parto muito bom. Tudo bem, até aí já troquei de roupa, é muito rápido, assim, você não vai pro quarto, fica esperando, nada disso. Lá embaixo mesmo na salinha dessa primeira avaliação, você já troca de roupa, já guarda suas coisas, tira brinco, tira aliança, tira tudo. E aí já dá aquela atenção, tipo, é agora. Aí depois disso opa, assustou, filha. Aí depois eu já subi pra sala do pré-parto. Antes eu conversei com o anestesista, porque eu tinha conversado já com o meu médico que eu queria tomar anestesia, mesmo sendo parto normal. E aí ele já tinha me falado que então ia ser uma combinação da RAC com a peridural. E aí o anestesista conversou comigo, me explicou tudo, conversou bastante. E eu fui pra sala do pré-parto. Quando eu fui pra sala do pré-parto, tinha outras mães lá, né, esperando pra ganhar neném, tanto cesárea quanto normal. Tinham duas mãezinhas que já estavam com 6 centímetros de dilatação e todo mundo esperando vagar as salas, porque se eu não me engano, lá no Santa Joana são 3 salas específicas para parto normal. E as salas não vagavam de jeito nenhum. Então a gente tinha que ficar nessa sala do pré-parto. Só que lá homem não pode entrar, o que eu achei um pouco ruim, porque eu queria meu esposo a todo momento do meu lado. E eu não pude, só que de tanto ficar insistindo, deixaram ele entrar, eu não me lembro se foi 1 ou 2 vezes, pra ficar um pouquinho comigo e saía de novo. Só que até aí eu não sentia nada, não sentia dor. Quando eu fui pra essa sala do pré-parto, eles já colocaram aquele sorinho, começou a pingar, eu falei, ai meu Deus, que medo, agora é a hora que todo mundo fala que eu vou ver Jesus, né? Isso era, acho que não era nem 8 horas da noite ainda. Começou a pingar o sorinho, eu não sentia nada, só que eu queria só ficar sentada de perna de índio, porque aquela pressão da barriga parece que passava. E era a posição que eu me sentia mais confortável. Até as enfermeiras perguntavam se eu queria alguma coisa, se eu não queria deitar na maca, e eu falava que não, só queria ficar naquela posição que pra mim tava melhor. Foi passando o tempo, eu ficava olhando no relógio, nada acontecia, a dor não vinha, aquele sorinho pingando e eu, ai meu Deus, tá chegando a hora. Aquela ansiedade pra ver essa pituquinha aqui. E aí, uma hora eu levantei, pedi pra levantar pra ir no banheiro, fui no banheiro. Quando eu saí do banheiro, tinha umas mães conversando do outro lado dessa sala de pré-parto. E tinha umas cadeiras lá, aqueles cadeirões assim. Aí eu pedi pra enfermeira, falei, posso ficar sentado aqui? Lógico, pra bater um papo, né, pra ver se o tempo passava. Porque lá do outro lado, onde eu tava lá escondida sozinha, não tinha ninguém, eu não falava nada, a hora não passava e tinha um relógio enorme, bem na minha frente, assim. Aí ela falou, não, pode ficar. Fiquei lá conversando tudo com essas outras 2 mães que estavam com 6 centímetros de dilatação, elas queriam parto normal também. Tinha umas outras que também já estavam aguardando o horário da cesárea, né?
Gente, quando foi, acho que era umas 10h30, 10h35 mais ou menos, começou a vir uma dor. Começou a apertar e eu olhava pro relógio, tipo, essa dor que eu sentia vinha em 5 minutos, eu sentia a dor 3 vezes. Aí eu comecei assim a respirar mais fundo e tal, eu senti que tava chegando a hora mesmo. E aí a enfermeira me perguntou se eu queria que ela me examinasse. Aí eu falei, por favor, né, me examina agora que eu quero saber quanto de dilatação eu tô. Aí ela me examinou, falou pra mim que eu tava com 6 centímetros de dilatação. E eu já tinha conversado com o meu médico e ele falou assim, Débora, mesmo que você queira anestesia, tenta segurar o máximo de tempo que você puder, pelo menos até os 6 centímetros, porque depois vai mais rápido o seu parto, porque depois essa nenenzinha nasce mais rápido. Aí eu falei, tudo bem. Gente, quando ela me examinou e falou que eu tava com 6 centímetros e sentindo aquela dor, eu falei pra ela, eu quero anestesia agora, nesse minuto, nesse momento, eu quero agora, me dá anestesia. Aí ela, calma mãe, que não sei o que, eu falei, não, calma não, eu já conversei com o meu médico e eu quero essa anestesia. E bem nessa hora meu médico ligou. Quando ele ligou, ela até brincou, falou assim, ó, doutora, a sua paciente tá aqui e o negócio tá estreito, tá apertando, ela tá com dor, falou que quer anestesia, tá com 6 centímetros. Aí ele falou, não, pode dar anestesia pra ela. Aí ela me explicou tudo direitinho, né? Aí eu falei pra ela, não tem problema. Eu quero anestesia agora, pode ser até no quarto, seja onde for, mas eu quero agora. Isso tava assim, ia dar 11 horas da noite, então o que eu senti dor mesmo foi uns 25 minutos, 20 minutos mais ou menos. Aí me levaram lá pra sala da cesárea, da cirurgia. Quando eu entrei, nossa gente, meu corpo tremia inteiro, tipo, acho que até meus fios de cabelo, assim, ficava aquele tremor, sabe, no corpo. E na anestesia o acompanhante não pode entrar, né, isso eu já sabia, e aí eu fiquei lá. Aí a anestesista veio conversar comigo, eu falei, ai, tô com muito medo, né, e chorava. Porque tem aquela história, quem toma hack, se mexe, fica paraplégico. Eu morrendo de medo dessas histórias que o povo conta. Aí ela falou, você tá com medo do quê? Tá com medo do parto, de ganhar neném? Aí eu falei pra ela, não, eu tô com medo de você me dar anestesia, né? Porque dessas histórias. Aí falei pra ela falou assim, Débora, fica tranquila, não vai te acontecer nada. Fica calma e tal, conversou bastante comigo. Aí eu falei pra ela, tá bom, só que o meu corpo tá tremendo, eu não vou conseguir ficar quieta, parada, bem certinho. Aí ela falou, né filha? Aí ela falou assim, não, esse tremor que você tá sentindo não vai influenciar em nada na anestesia, pode ficar tranquila. Aí eu falei, então tudo bem. Dá anestesia pra eu ver esse nenenzinho logo. Aí eu falei, tudo bem então, né? Aí fiquei sentada lá na posição que eles colocaram, falaram pra eu ficar sentadinha pra ela conseguir pegar, né, no lugar certinho. E aí nisso veio uma enfermeira do meu lado, eu já agarrei na mão dela, segurei firme. Nisso foi passar outra enfermeira do meu outro lado, eu já agarrei na mão dela também, fiquei ali com as duas mãos. Aí, gente, eu apertava tão forte, mas eu nem percebi que uma das enfermeiras falou assim, ó, você pode apertar, você pode fazer o que for, só que você não me unha, não me aperta. Porque eu tava fincando a unha nela mesmo e eu não tinha nem percebido. Aí eu falei pra ela, não, me desculpa mesmo. Porque eu pensei, só falta as enfermeiras me tratarem mal, né, gente? Então eu preciso delas. Aí ela falou assim, não fica preocupada, não tem... O que você quer, bebê? Não tem problema, não. Eu só tô falando só pra não machucar mesmo, mas pode apertar. Aí pegou, me deu anestesia. Gente, quando me deu essa anestesia, pra mim, tipo, já ficou tudo ótimo. Eu já não sentia mais dor. Só que quando eu senti dor, o pessoal fala de contração, tal, que a barriga endurece, aquelas coisas, eu não sentia isso. Eu sentia só uma dor no pé da barriga mesmo. Aquela dor que me incomodava. Que é dolorido, mas que não é um bicho de 7 cabeças. Assim, eu sabia que ia sentir dor, então
Eu sempre falava, todo mundo, ai, tá com medo? Tô com medo, mas a nenenzinha vai ter que sair de algum jeito, então eu tentava levar isso de uma forma mais natural, né, até pra me acalmar mesmo, né. E aí quando deu anestesia eu fiquei lá, eu falei, nossa, agora tô tranquila, não sentia mais nada assim de dor, mas na verdade eu sentia meu pé, sentia minha perna, sentia tudo, o que as pessoas falam que não sente, então eu acho que eles me deram uma dosagem reduzida e eu olhava do meu lado, tinha um aparelho, eu acho que injetava de tempos em tempos, e eles me perguntavam se eu tava sentindo dor e tal, e eu falei que não, porque o catéter, acho que é catéter que chama, fica nas costas, então acho que pode ir injetando com o tempo. E aí nisso meu médico chegou, até brincou comigo e falou, ué, você tá bem? Por que você tá bem? Você não tá sentindo dor? Aí eu falei, não, doutor, senti dor uns 20 minutos. Aí ele falou assim, ah, não, quem deu anestesia nela não devia ter dado, porque tinha que fazer ela sentir dor, ela não quer parto normal, e começou a brincar comigo, tal, perguntou se eu precisava de alguma coisa. Aí eu falei que eu queria o Maurício, né, lá comigo, ele foi chamar pra ele entrar. Quando ele entrou, aquela cara de, tipo, né, super nervoso, aquela fisionomia. Aí eu olhei pra ele, eu já tava super tranquila, eu falei assim, ó, né, não pode ficar tranquilo porque eu não tô sentindo nada, eu tô muito bem. Eu tava sentindo dor, mas já passou tudo depois da anestesia, pode ficar tranquilo porque eu não tô sentindo nada. Aí a fisionomia dele também até mudou, ele ficou bem também. E aí o meu médico entrou, veio me examinar de novo, aí ele falou assim, ó, eu vou me arrumar tudo pra fazer o seu parto e daqui uns 10, 15 minutinhos eu venho estourar a sua bolsa. Aí eu falei, tudo bem, porque até aí a bolsa não tinha estourado nada. Ai, gente, essa mania de chupar a mão é complicado, viu? É complicado essa mania que eu tenho, que eu fico chupando meus dedinhos tudo. Não. Aí, pegou, voltou, estourou minha bolsa, não senti nada. Não, senti uma pressãozinha assim, mas não senti nada absurdo. Não vi nada também, como que é, né, o líquido que falam que escorre, que é bastante. Não vi nada, porque eu já tava lá deitada na maca. E aí ele pegou e falou assim, ó, Débora, eu vou voltar daqui uns 20 minutos e a gente começa o seu parto. Aí eu falei, ai meu Deus, tá bom. Aí eu falei pra ele, eu fico aqui até amanhã, eu fico horas, agora que eu tô anestesiada, não tô sentindo nada, pra mim tudo bem, não tem problema, ainda brinquei com ele, né. E aí ele foi, quando ele voltou, ele me explicou tudo, me colocaram na posição lá, aí ele falou, ó, você vai fazer força e quando vier a contração. Aí ele olhou, acho que no aparelho, não sei, ele falou assim, ó, tá vindo forte, né. Eu falei, eu não tô sentindo nada, o senhor me explica, me fala quando eu tiver que fazer força, porque eu faço, né. Aí tudo bem. Gente, eu fiz acho que força 2, no máximo 3 vezes. Opa! Eu fiz força. Aí a nenenzinha nasceu! Aí nasceu a minha neném! Aí nasceu a minha bonequinha! Aí já foi aquela emoção, aquela coisa boa, né? Aí, é assim, uma coisa que eu não sei explicar, né? É um sentimento muito bom. Na hora que você vê, assim, eu só conseguia agradecer a Deus. Eu olhava pro Maurício e falava, meu Deus, ela é perfeita, graças a Deus, obrigado, Senhor, né? E aí eu já não, aí que eu não sentia mais nada mesmo, eu só olhava pra ela, eu já não tava mais nem aí. O doutor já tinha conversado comigo que ia fazer um cortezinho da, acho que chama episiotomia, né? E eu já tinha concordado. E aí ele ficou lá fazendo o corte, me costurando lá, eu não sentia nada. Pra mim tava tudo ótimo, eu só queria olhar ela. Aí colocaram ela perto de mim e tudo. E aí foi super tranquilo. Aí o doutor falou pra mim se tinha alguém lá me esperando, esperando o parto, né? Eu falei que tava o meu sogro, a minha sogra que é a esposa dele e a minha mãe. Aí ele falou, liga pra eles, tal, fala pra eles descerem aqui no andar, pra eles virem olhar ela, assim. Aí o Maurício já ligou, todo mundo desceu. Isso, gente, ela nasceu, faltava 10 segundos pra meia-noite.
Era meia-noite, era 11h59, 50 segundos. Tanto que ele olhou assim pro relógio um pouquinho antes dela nascer e falou: que horas que eu falei que ela ia nascer? Aí eu falei: meia-noite, 1h da manhã. Ele falou: então faz força logo que ela ainda nasce hoje. Ainda brincou comigo. E nasceu mesmo no dia 24 de outubro, né? Esse meu bem aqui, esse meu bem mais precioso do universo. Aí minha mãe veio, né? Meu sogro e minha sogra vieram também, viram ela. O bom da sala de cesárea é isso, que tem uma janela lá que eles abrem e dá pra ver o neném, porque se eu tivesse ganhado na sala do parto normal não tem isso. Então isso que foi o bom. Aí eles me olhavam também pela janela, né, pra ver se tava tudo bem. Eu queria passar tranquilidade porque eu não tava sentindo nada. Eu olhava pra eles, dava tchauzinho, fazia assim, que eu tava sossegada, não tava sentindo nada. Aí foi isso, gente, o relato do meu parto. Eu posso falar: sente dor? Sente dor, mas isso, quando a gente tá grávida, eu acho que a gente já tem que ir se conscientizando. Dor a gente vai sentir, mas não é nada fora de outro mundo. Eu sempre pensava: gente, senão as pessoas não iam ter 2, 3, 4, 5, 6, 10 filhos, né? É uma dor que as pessoas falam que esquece. Também já é demais, eu acho que não esquece. Mas é uma dor suportável, não é nada fora do comum. Lógico, eu tomei anestesia, não senti dor muito tempo. Talvez se eu esperasse até ter a dilatação total, que eu acho que são 10 centímetros, 9, 10 centímetros para nascer, eu podia estar dando um outro relato para vocês, mas eu não tinha problema nenhum em tomar anestesia. Eu já tinha conversado com o meu médico que eu não queria ficar sofrendo, porque eu acho que não tem necessidade. Se eu tenho a medicina ao meu favor, eu não tenho porque não querer a anestesia. Isso é o meu ponto de vista. Eu sei que tem muitas mães que são contra o cortinho que dão, que é a episiotomia. Tem gente que é a favor do parto natural, do parto em casa, do parto em água. Eu acho que isso é uma coisa de você com você. Não é nenhuma coisa que lógico, você tem que conversar com seu marido, mas assim, não é uma coisa nem que ele pode decidir por você, é você, porque é o seu corpo. Então, é isso que eu queria deixar pra vocês, assim, se informem, leiam bastante. Se tiver alguma coisa que eu não falei nesse vídeo e vocês tiverem dúvida, quiserem perguntar, pode colocar aqui embaixo, que eu vou contar pra vocês também. Só pra terminar, o cortinho que deu, a gente tem que cuidar, né, higienizar bem. Tem um spray também que é cicatrizante que o médico deixou prescrito lá no hospital pra eu passar. Eu não sentia dor, também eu tava sendo medicada, quando eu vim pra casa também eu vim com remédio, mas assim, foi super tranquilo. Eu senti, na verdade, o último pontinho só, eu sentia ele um pouco, os pontos eles caem sozinhos, então pra mim a minha recuperação foi realmente muito tranquila. No outro dia eu já conseguia até abaixar, me mexer, tudo. A enfermeira ficou impressionada como que eu tava tomando banho, fazendo tudo assim. Ela falou: menina, você pode ficar tonta, tudo, não faz as coisas desse jeito. Mas eu fazia porque eu realmente estava me sentindo muito bem. Claro, na medida do possível a gente tem que se cuidar. Não pode ficar baixando, não pode ficar fazendo as coisas porque, né, a gente passou por um parto. Mas a minha recuperação, graças a Deus, foi muito tranquila. Então é isso que eu tenho pra falar pra vocês sobre o meu parto induzido, dessa pequena.